tem muita gente que acha que o visto de turismo é super simples e que é só chegar e responder o que o consul perguntou e que a pessoa vai ser aprovada. Veio a partir disso. Eu não quero ter um gasto, um custo, porque se a gente for considerar uma negativa, né, ela tem um custo muito alto, principalmente para a família. Então, é preferível ter um investimento. Então, assim, são coisas mínimas que eu poderia me atrapalhar muito no processo. A partir do momento que eu tive contato com o consultor e que a gente foi olhando, né, pergunta por pergunta, teve várias, né, que eu achei muito interessante. Revisa, vamos revisar de novo, vamos ver isso daqui, vamos ajustar isso. Sempre trazendo a verdade. Ah, vou levar meu filho, mas e se meu filho falar alguma coisa que não deve? Mas se você está falando só a verdade, o que seu filho vai falar que não deve? Então, tem várias cabines, né? Também não esperava que era naquele formato, por mais que vocês sempre falam aí. fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer mais uma entrevista para vocês. Isso aqui é uma entrevista com uma empresária que foi aprovada para o visto de turismo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ela que é casada, tem um filho, mas hoje só ela que veio pro papo, o marido estava ocupado, teve alguns imprevistos, não pôde participar infelizmente. Seria um prazer conhecer o Daniel. Mas Aline, obrigado por você estar aqui, por você ter topado bater esse papo comigo. Muito bom estar aqui e podermos falar sobre o sonho. O sonho, né? Esse teu sonho, ele vem de quando, Aline? Esse sonho veio mais do Daniel, né? O Daniel sempre teve muita vontade de ir para os Estados Unidos, de conhecer a Disney, e foi plantando essa sementinha aos poucos aqui em mim. E de uns 2 anos para cá, assim, eu tenho consumido muito sobre, e tô apaixonada e super ansiosa para essa viagem, para poder ir conhecer Disney, Universal. A gente gosta muito de Harry Potter, essa parte mais lúdica, assim, então acho que vai ser... E agora com o João, né, que o João também está com 6 anos, então acredito que vai ser especial. Nossa, leva ele, ele tá com 6 anos. 6. Eu levei meu filho quando ele estava com 5. Leva ele nas 2 montanhas russas do parque do Harry Potter. Um que é o do Gringotts, que é o banco dos duendes, e o outro do castelo de Hogwarts. Assim, você vai achar a coisa mais maravilhosa. É incrível. É uma montanha russa super light, não é agressiva não, mas ela é super interativa. Eu não vou nem falar nada para não estragar a surpresa, mas que vai ser de longe assim as 2 melhores que vocês vão, na minha opinião, em todos os parques que tem em Orlando. É bem legal. Vai ser bacana. Combinado. Agora é legal porque esse negócio do sonho americano ele é muito forte, né? O visto americano ele é um sonho para qualquer um. Não importa se é para a pessoa estudar, morar legalmente enquanto estuda, se capacitar e viver esse intercâmbio, essa experiência cultural. Não tem jeito, cara. Nunca é só um visto. Nunca, não é igual a você ir para a Europa. Eu sinto pela fala das pessoas que os Estados Unidos ele carrega aquele negócio que vem da infância muitas vezes, né? Bom, agora o João ele vai poder participar disso e com 6 aninhos ele vai poder ir pra Disney e pros parques do Harry Potter. Vai ser legal demais. Ele tá ansioso? Muito, muito. Já tiramos o visto, aí no outro dia ele, que dia que nós vamos? E agora, quando que nós vamos? Eu, calma, próximas férias. Legal, legal, ele vai adorar. Bom, mas eu queria entender e voltar um pouco no tempo, assim. Tem quanto tempo que vocês tomaram essa decisão? E é normal, né? Sempre toda família tem alguém que quer mais e que convence outro alguém. Isso daí é de praxe. Quanto tempo que vocês levaram da decisão tomada para falar assim, não, vou ter a ajuda da Move para poder fazer a aplicação? Foi do início do ano, né? Aí começou a ficar realmente assim mais latente e não, vamos realmente dar prosseguimento no processo, nesse sonho. Então foi em janeiro e com a Move foi em maio, né? Já vim acompanhando vocês, passa, né? Muita credibilidade, muita confiança e aí em maio nós optamos por isso. Sabe o que eu achei bacana? Porque vocês aplicaram para o visto de turismo e tem muita gente que acha que o visto de turismo é super simples e que é só chegar e responder o que o consul perguntou e que a pessoa vai ser aprovada. Hoje a gente já está com mais de 50% dos clientes da Move, de turismo, eles procuram a Move depois de negativa. E isso é muito dramático. E vocês fizeram a aplicação na primeira, né? Vocês podiam ter feito sozinho, igual um monte de gente acha que é fácil de fazer, e podiam ter tido um resultado diferente. Mas eu acho muito bacana que vocês tiveram essa consciência de que, cara, vou fazer com a minha melhor versão desde o início para garantir que eu não vou me expor. Garantir não, mas assim, reduzir drasticamente a chance de se expor a uma negativa que pode influenciar outras aplicações. Vocês tinham essa percepção de que o visto era fácil? Como que vocês olhavam para isso antes? Na verdade, por mais que talvez o preenchimento de um formulário, algo do tipo, pode ser algo que eu consiga, foi exatamente esse ponto aí de sensibilidade, de entender que é uma oportunidade, não vamos dizer que única, mas eu acredito que o primeiro momento, ele é exatamente essa oportunidade que você tem
para conseguir o melhor cenário possível. Então, veio a partir disso. Eu não quero ter um gasto, um custo, porque se a gente for considerar uma negativa, né, ela tem um custo muito alto, principalmente para a família. Então, é preferível ter um investimento em algo que vai me dar um suporte maior e que com isso eu consiga ter uma maior chance de aprovação. Então, acho que veio por esse caminho, né, de tentar fazer o melhor possível nesse primeiro momento para a gente já ter aí o visto aprovado. Mas se eu não me engano, você já tinha preenchido a 10.160. Tinha. E aí você entrou para a mentoria da Move e aí você fez ajustes na 10.160, não foi? Exatamente. E é outro ponto que é interessante. Eu preenchi a 10.160, né, coloquei toda a verdade ali, mas a forma como o consultor foi me explicando, Aline, vamos ajustar isso, porque isso aqui vai te dar mais uma sensibilidade maior quando o cônsul for olhar, né? Ele vai ter uma noção melhor do seu caso. Questão mesmo, eu não tinha colocado sobre faculdade, eu não tinha colocado a questão das 3 lojas, eu tinha colocado só uma, e nós possuímos as 3. Então, acredito que isso deu muita validez, né? Validou realmente a nossa história, o que a gente queria colocar ali. Eu tinha feito esse preenchimento sim, mas naquela sempre assim, será que tá certo? Não tinha feito em inglês, logo depois que eu mandei, meu Deus, podia ter feito em inglês e tal. Então assim, são coisas mínimas que eu poderia me atrapalhar muito no processo. A partir do momento que eu tive contato com o consultor e que a gente foi olhando, né, pergunta por pergunta, teve várias, né, que eu achei muito interessante. Revisa, vamos revisar de novo, vamos ver isso daqui, vamos ajustar isso, sempre trazendo a verdade. Então eu acho que me deu uma segurança muito grande, até mesmo para o dia da entrevista. Já mudou completamente aquela ansiedade que eu estava quando eu tinha preenchido, ela foi se esvaindo. E eu fui criando mais confiança. Caramba, isso é muito interessante, porque a 10.160, para quem não sabe, é um formulário que você preenche para fazer a aplicação de vistos não imigrantes. É o mesmo documento para o visto F1, para o visto B2, que são os vistos de estudante ou visto de turista, mas ele é um documento que tem muita pergunta, e é o que você falou, assim, tem jeitos de você falar que podem jogar a favor ou contra você. Imagina se você chega na entrevista e fala, eu tenho 3 lojas, o cônsul vê na 10.160, não identifica essa informação de forma explícita, ele podia confrontar, achar que tinha alguma informação sendo omitida, e não era só a forma de escrever. Então, eu costumo falar que a 10.160 ela não é um documento que vai te aprovar, mas ele definitivamente é um documento que pode te negar se ele estiver mal preenchido. Tá preenchido em inglês facilita, porque o cônsul ele vai olhar a informação na língua dele, é muito mais fácil, reduz as chances de ter ruído entre o que você preencheu e o que ele entendeu, porque não é a língua nativa dele, português. Então nós na Move sempre fazemos em inglês. Mas é isso, assim, é um documento que ele tem que estar perfeito, não existe outra opção. Ele tem que estar perfeito sempre. Se ele não estiver perfeito, vai dar ruim. E se ele estiver perfeito, não quer dizer que vai dar bom. Agora você vai para a preparação de entrevista, que na minha visão é a etapa mais importante da mentoria, que é quando você vai ser testado ali para eventuais problemas que todo mundo tem no perfil e vai ser confrontado, e na Move a gente faz isso com muita força. Como que foi a sua simulação de entrevista? Foi assim, ansiosa, nervosa e foi muito legal ao mesmo tempo, porque ali é onde realmente eu percebi, poxa, não posso usar essa palavra. E depois ele fazendo as revisões ali conosco, né? Coisas simples, mas que você, sem querer, você fala e que realmente pode ir contra, né? Pode dar um efeito negativo, pode dar uma outra conotação. Então, eu achei sensacional a questão da simulação. Muito legal mesmo. Perguntou muito mais coisas, né? Do que perguntou realmente no consulado. E assim, depois dali também, essa questão do nervosismo, de tudo, parece que você vai conseguindo, como se fosse um quebra-cabeça, né? E aí você vai conseguindo ir colocando as peças no lugar e ajustando para elas ficarem todas corretas, vamos dizer assim. Achei muito interessante. Ganha muita confiança porque você entende a complexidade do negócio, mas para o visto de turismo particularmente eu acho que ele é tão crítico, porque na entrevista de turismo, via de regra, você tem menos perguntas do que na entrevista de estudante. Então você tem menos oportunidades de mostrar o seu projeto. E uma coisa que as pessoas não entendem, não sei se você tinha essa visão também, Aline, e pela seção 214B da lei que rege todo esse assunto, ela fala que todo mundo é visto como um imigrante até que prove o contrário. Então todo mundo é visto como um potencial imigrante. O que isso significa? Que todo mundo entra na entrevista com a perspectiva de que essa pessoa não vai ser aprovada. Como que eu me aprovo, então? Eu preciso fazer com que as minhas respostas
convença um cônsul de que eu não sou um imigrante. Mas como que eu faço isso no visto de turismo, onde eu tenho menos perguntas normalmente e que as respostas são mais simples? Aí que entra a importância da pessoa saber como que ela vai colocar cada fala, o que que ela tem de positivo, como que ela precisa encaixar ali, dadas as oportunidades que o cônsul oferecer para a pessoa, para ela poder mostrar o valor, porque senão acaba caindo no que a gente ouve tanta gente falando que, nossa, não entendi nada, o cônsul veio, fez 3 perguntas e negou o visto. Mas o que que você falou? Eu respondi o que ele perguntou. Mas nem sempre responder só o que ele perguntou é o melhor caminho. Eu fiz um vídeo, que depois eu vou até deixar no final desse vídeo aqui, que é um vídeo que eu falo sobre não dê respostas curtas, que era um mito antigo que se tinha na internet, né? E que ainda assim hoje faz com que muita gente se prejudique. Mas não é muito sobre isso, né? É sobre você, cara. Você não vai também ficar fazendo uma dissertação, mas você precisa colocar alguns elementos ali que tirem você desse status de opa, potencial imigrante para o status de, cara, legal, essa pessoa aqui faz sentido, ela quer passear de verdade, né? Então ajudou bastante, né, Aline? Legal. E aí, Aline, você mora onde e onde que você foi fazer entrevista? Nós moramos, né, aqui em Belo Horizonte. Eu fui fazer entrevista em São Paulo. São Paulo foi bate e volta ou vocês pegaram um hotel lá? Eu aproveitei e fiquei uns dias de férias, aproveitando as férias do filho. Ah, legal, bom. Bom demais. Mas vocês pegaram um lugar bacana na cidade ou vocês pegaram daqueles hotéis que tem pertinhos ali do consulado para facilitar? Nós pegamos um lugar mais legal mesmo, que é ali na região de Pinheiros, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de São Paulo, então a gente aproveitou realmente para curtir um pouquinho. E aí, quando você chegou lá então para entrevista, vocês levaram o João? Levamos. Estava preocupado? Ele podia ficar tenso lá dentro, alguma coisa, ou ele estava quietinho, tranquilo? Assim, é criança, né? Então eu achei que se demorasse muito, poderia entediar. Como é algo que ele também desejava, e eu tinha explicado isso muito para ele, que pra gente fazer a viagem precisava passar por todo um processo, que a gente tinha que conversar com o cônsul para eles autorizarem. Então, assim, foi bem tranquilo e eu não fiquei com receio dele falar algo que fugisse. Como eu disse, como era tudo tratado com muita verdade, então a gente não tive muito esse receio. Isso é interessante, porque tem gente que pensa, vou levar meu filho, mas e se meu filho falar alguma coisa que não deve? Mas se você está falando só a verdade, o que seu filho vai falar que não deve? Então, não faz... Exatamente. Por isso que é bom você estar com a verdade do seu lado, mas bacana. Chegou lá, São Paulo, cara, uma multidão de gente, imagino eu, né? Devia estar lotado lá. Muito, muito. Aquilo ali, assim, eu não esperava que era daquele jeito. Realmente, muita gente. O Brasil emitiu no ano passado mais de 1 milhão de vistos americanos. Quer dizer, os Estados Unidos emitiu mais de 1 milhão de vistos americanos para brasileiros. Então, assim, imagina o volume de aplicação que tem todo dia. É gente pra caramba. Mas e quando vocês entraram lá, como que foi esse processinho? Só para o pessoal que nunca aplicou entender. Você chega, aí tem uma fila, e aí como que é até chegar no guichê? Exatamente, tem uma fila e eles colocam de acordo com os horários. Por exemplo, meu horário era 8h30 da manhã. Então tinha a fila de 8, uma fila ao lado de 8h30. Quando liberava uma, a outra se aproximava e trajeto normal ali, entra, pergunta, olha, aprovante, né, da DS, se eu não me engano, se estiver errada você me corrige, da confirmação. Tem o detector de metal primeiro, né? Detector de metais, exatamente. Passava por família, né? Colocando casaco e tudo mais. São Paulo sempre é mais friozinho. Então, tira casaco, passa no detector e tudo mais. E direciona a gente para a parte onde fica os consulados. Eu acho que o certo é agente consular, que o cônsul é um só. Dos agentes consulares. E já direciona também para onde que você vai. Tem várias cabines, né? Também não esperava que era naquele formato, por mais que vocês sempre falam aí. Mas as cabines, achei, tipo assim, muito, muito seco tudo, né? Vamos dizer assim. Parece uma lotérica, né? Parece uma lotérica, exatamente. Aí já direcionou e falou em qual sessão que a gente iria, por exemplo. Tem da 1 a 12, você vai na 10. Eu tentei não ficar ouvindo muito o que estava acontecendo com o pessoal da frente, mas querendo ou não, você acaba, né, assimilando ali um pouco. Então, na nossa frente, inclusive, teve uma aprovação e uma negativa, e logo em seguida seria a nossa entrevista. E aí, quando você foi para a entrevista, você foi entrevistada por um homem ou por uma mulher? Por uma mulher. Como que tava o humor? Tava cordial? Tava tranquilo? Sim, achei tranquila. Cumprimentou a gente, desejou bom dia, foi receptiva, aguardou, né, a resposta. Achei mais tranquilo nesse quesito. E a sua entrevista ela teve quantas perguntas, mais ou menos? Algo em torno de 6 perguntas, próximo disso. E foi tranquilo? Teve algum momento que você sentiu assim, caramba, essa pergunta aqui ficou puxada? Ou
Será que vai dar? Como que tava a ansiedade nessa hora? Não, eu achei bem tranquilo. O que eu percebi foi, estava eu, Daniel e o João Pedro. Então, ela direcionou as perguntas todas para mim. Teve uma questão só que eu realmente eu não ouvi na hora, eu não entendi muito bem o que ela tinha falado e o Daniel respondeu. Mas, exceto isso, ela, Aline. Então, ela direcionou para mim as perguntas. 6 perguntas e aí veio a aprovação, né? Como que foi o sentimento na hora que ela, bom, seu visto está aprovado? A última pergunta, ela perguntou, e aí eu respondi, que era até referente a algo sobre o João Pedro. Então, assim, é aquilo que você falou de levar a criança, né? Se estivesse falando algo errado, eu acredito que talvez até ele ali falaria, não, não é isso e tal, mas eu respondi e tava tudo ok. E aí ela começou, digitando, digitando, e aquilo parece que era horas, né? Não falava nada, como diz. Daniel falou, Aline, acho que foi coisa de 1 minuto, na sua cabeça foi 1 hora. Aí simplesmente virou aprovados. Eu, Bora Disney. Foi legal isso, né, cara? Porque alivia, né? Tipo assim, independente, claro, né? Todo mundo vai querendo uma aprovação. Mas eu tava muito, tipo, vai dar certo. Então eu fui muito nessa energia boa, assim, mas consciente. Consciente que poderia ser um sim ou um não. Mas a felicidade ali não tem como, você sai muito feliz. Inevitável. E, pô, é digno de comemorar mesmo, porque tem muita gente que queria essa aprovação. E as pessoas só têm noção disso depois que aprova. Tem gente que vai pensar, ah, mas é empresário, é fácil. Nossa, mas assim, não é mesmo. Não, Não você é fica, mesmo. As né? Todo pessoas, esse processo você fica na ansiedade, você fica sim. qualquer coisinha, você fala, nossa, e se isso não for o ideal, e se isso não der certo? Então, é realmente fazer, ufa, calmaria total depois daquele momento. Para quem está assistindo, não avalie do tipo, olha, o perfil dela era assim e por isso. Porque eu percebo muito isso nos comentários, sabe? De volta e meia, muito não, mas de volta e meia vem alguém que fala, ah, mas também o perfil da pessoa era assim. A verdade é que tem muita gente que gosta de encontrar uma justificativa para o sucesso dos outros, que nunca é o mérito da preparação, do esforço que a pessoa fez, E né? teve muita preparação, né? Pois é. Voltando rapidinho aqui no que você falou lá da simulação, que era a questão das revisões do que nós falamos. Tipo assim, eu achei super interessante isso. Que era ele pontuar exatamente o que deveria, não fala isso, ou vamos falar de uma forma melhor a questão até mesmo da questão das lojas, né? Aline, não fala assim, ah, eu tenho 3 lojas. Fala, eu sou empresária, possuo franquia, porque é um caso mais robusto, né? Normalmente ninguém larga uma franquia do nada e tal, ela é mais complexa. E isso é muito verdade, é a forma de falar. Você tem muito poucas oportunidades e você tem que aproveitar, sugar o máximo da sua história para poder apresentar a sua melhor versão. Fico feliz que tenha dado certo, parabéns de verdade. Só a gente sabe, quem está aqui nos Estados Unidos, o tanto que isso é potencialmente transformador na vida de uma família. No pior dos casos, vocês vão voltar com aquela experiência na cabeça e a cabeça de vocês nunca mais vai ser a mesma. Imagina o João tão novinho, vivendo isso daqui. Com certeza, eu falo que toda viagem é Sim. enriquecedora, né? Então sempre vai agregar ali experiências, momentos, cultura diferente, que agrega muito. Cada vez que você vai para uma viagem, que você volta transformado. Absolutamente, ainda mais os Estados Unidos, hein? Tô te falando, esse lugar aqui é bacana, vocês vão gostar demais. E Orlando é bonito demais, eu morei lá há bastante tempo. É um lugar super organizadinho, vocês vão gostar muito. Acho que vale a pena até vocês olharem, fica só uma sugestão. Os parques da Universal, eles ficam um pouquinho mais pro norte, da Disney fica mais pro sul, né? Tem uns hotéis ali, eu morei em Dr. Phillips, por exemplo. É um bairro legal ali, você consegue pegar uns hotéis que ficam muito bem posicionados. Você fica, não sei, 15 minutos, 10 minutos da Disney, 15 minutos, 10 minutos da Universal. Vai dar pra vocês curtirem bastante. Bacana, obrigada. Imagina. Aline, obrigado você por ter batido esse papo. Que pena que o Daniel não pôde, mas te dê parabéns por ele também. Manda um abraço. E depois manda uma foto lá do João, pra gente saber se ele curtiu de verdade a viagem. Combinado, com certeza. E para você que está assistindo esse vídeo e quer tirar o seu visto americano, seja ele de turismo, de estudante, de negócios, ou que já está nos Estados Unidos e quer fazer uma mudança de status ou extensão do seu status de turista, por exemplo, aqui na descrição e no primeiro comentário tem um link, você pode clicar, preencher o formulário rapidinho, que o nosso time te manda um WhatsApp, e aí você pode contratar a Move para poder te ajudar a fazer isso, a levar a sua melhor versão, a te preparar no mínimo detalhe, do palavra por palavra, para você levar a sua melhor versão e garantir que você vai ter a sua chance de aprovação potencializada ao máximo. E aqui na tela eu estou deixando aquele vídeo que eu prometi, que era o vídeo que eu falo sobre não dar respostas curtas. Esse vídeo é super importante e pode livrar muita gente de ser negada. Então é isso, um abraço e até mais.